Bases alienígenas ativas e ocultas na Lua, entre mistério e realidade. A Lua, nosso satélite natural, sempre foi objeto de fascínio e estudo. Desde os tempos antigos, civilizações humanas observam seu brilho prateado no céu noturno, tecendo mitos e lendas sobre deuses e criaturas lunares. Com a chegada da era espacial, a Lua se tornou não apenas um símbolo poético, mas também um território de exploração científica e estratégica. Oficialmente, suas crateras, mares e planícies são lugares para estudos geológicos, mas há uma corrente crescente de pesquisadores, ex-astronautas e teóricos que acreditam que há mais oculto na Lua do que se admite. Bases alienígenas ativas e secretas operando discretamente sob a vigilância humana. Evidências oficiais e indícios estranhos. A primeira vez que a Lua foi fotografada em detalhe foi durante as missões soviéticas Luna e o programa americano Apollo, entre as décadas de 1960 e 1970. As imagens revelaram crateras, montanhas e planícies aparentemente inóspitas. Porém, pesquisadores independentes e caçadores de anomalias começaram a notar formas geométricas, estruturas lineares e objetos refletivos que pareciam artificiais. Alguns exemplos incluem estruturas triangulares e cilíndricas. Fotografias da superfície lunar mostram padrões que se destacam contra a aleatoriedade natural. Alguns craterólogos sugerem que poderiam ser bases subterrâneas ou torres de observação. Reflexos metálicos inexplicáveis. Em certas passagens de imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, refletem superfícies que não correspondem a rochas ou gelo lunar, indicando possíveis materiais artificiais. Atividade luminosa em regiões remotas. Astrônomos amadores relatam pontos luminosos fugazes em regiões como o Mare Imbrium e a cratera Tycho, sugerindo algum tipo de energia ativa ou operação tecnológica. Esses sinais oficiais e semi-oficiais deram origem a uma narrativa. A Lua não é apenas deserta, é monitorada e possivelmente habitada. Bases alienígenas, conceito e tecnologia. Segundo teorias especulativas, as bases alienígenas na Lua não seriam simples acampamentos temporários. Elas estariam estruturadas com alta tecnologia e funções complexas, que podem incluir laboratórios de pesquisa interplanetária, realizando estudos sobre a Terra, nosso sistema solar e fenômenos cósmicos. Algumas fontes afirmam que os alienígenas monitoram a vida humana, clima, tecnologia militar e experimentos científicos. Portais ou plataformas de transporte avançado. Teorias afirmam que algumas bases lunares possuem dispositivos capazes de criar portais quânticos ou gerar formas de propulsão desconhecidas, permitindo viagens rápidas entre sistemas estelares. Defesas camufladas. Para permanecer ocultas da observação humana, essas bases teriam tecnologia de camuflagem que altera luz, energia eletromagnética e sensores radar. Isso explicaria a dificuldade de fotografar ou detectar tais estruturas com equipamentos oficiais. Habitats subterrâneos. Muitas das bases especuladas estariam sob crateras ou formações rochosas, protegidas da radiação solar e micrometeoritos, aproveitando cavernas naturais ou túneis artificialmente expandidos. Alguns ex-funcionários da NASA e militares aposentados sugeriram que estruturas subterrâneas profundas podem ter dezenas de quilômetros de extensão, ligando diferentes bases e criando uma rede operacional oculta. Evidências não convencionais e relatos de contato. Além das imagens e dados oficiais, há relatos de pessoas que afirmam ter testemunhado fenômenos relacionados a bases lunares. Astronautas da Apollo. Vários relatos não publicados ou liberados parcialmente mencionam encontros com objetos estranhos durante a órbita lunar.
O caso mais famoso é o de Edgar Mitchell, astronauta da Apollo 14, que teria sugerido que bases alienígenas eram uma realidade e que a NASA possuía informações secretas sobre elas. Contatos de astrônomos amadores, observações de telescópios avançados captaram luzes periódicas e movimentos precisos em crateras remotas, sugerindo presença de veículos ou maquinário em operação. Relatórios de ex-militares. Alguns militares afirmam que sondas e satélites detectaram sinais eletromagnéticos consistentes com operações artificiais, mas todos os dados teriam sido classificados como ultra-secretos para evitar pânico ou interesse público. Objetivos das bases alienígenas. Por que os alienígenas estariam interessados na Lua? Diversas teorias tentam responder essa pergunta. Monitoramento da Terra. A Lua oferece uma posição estratégica para a observação do planeta sem ser detectado facilmente. A altitude e ausência de atmosfera tornam possível instalar sensores avançados, capazes de monitorar atividades humanas e sinais eletromagnéticos. Estudos geológicos e energéticos. A Lua possui recursos como hélio 3, metais raros e formações geológicas únicas. Bases alienígenas podem explorar esses materiais para fins tecnológicos ou energéticos. Preparação para operações interplanetárias. A Lua poderia servir como base avançada para viagens a Marte, asteroides e além do sistema solar. Alguns teóricos acreditam que alienígenas estão usando a Lua como um porto seguro próximo à Terra, em preparação para interações futuras. Experimentos genéticos ou tecnológicos. Há hipóteses de que alienígenas possam estar estudando a biosfera terrestre, interagindo com a radiação, campos magnéticos ou até formas de vida microbiana, sem contato direto com humanos. O envolvimento humano. Algumas teorias sugerem que certos governos podem estar cientes da presença alienígena na Lua. As hipóteses incluem acordos secretos. Alguns afirmam que governos mantêm contato ou negociam tecnologias alienígenas, mantendo o sigilo absoluto em troca de avanços científicos ou estratégicos. Missões encobertas. A ideia de missões lunares secretas, realizadas após a era Apollo, é recorrente em teorias conspiratórias. Relatos mencionam satélites não divulgados, sondas e até astronautas enviados a regiões específicas para observar ou documentar bases alienígenas. Classificação de informações. Documentos desclassificados mostram que a NASA e a Força Aérea dos Equinonus tinham interesse em fenômenos inexplicáveis na Lua, mas muitas dessas informações foram ocultadas do público, alimentando suspeitas sobre bases ativas. Mistérios e anomalias. Lunar. A Lua é cheia de enigmas que contribuem para a narrativa de bases alienígenas. Cidades lunares na superfície. Algumas imagens analisadas por pesquisadores independentes mostram estruturas que lembram padrões urbanos, com blocos, ruas e torres. Movimentos de objetos estranhos. Objetos que parecem se deslocar, sem explicação física aparente, foram capturados em órbita lunar, sugerindo veículos controlados por inteligência desconhecida. Luzes pulsantes e feixes energéticos. Relatos antigos de observadores lunares descrevem flashes, feixes e pontos luminosos que não podem ser atribuídos a fenômenos naturais conhecidos. Esses elementos são interpretados por muitos como evidências de operações alienígenas contínuas, implicações filosóficas e tecnológicas. Se bases alienígenas ativas realmente existirem na Lua, as consequências para a humanidade seriam profundas. Revisão da história humana. A presença de extraterrestres em nosso satélite natural sugere que a Terra sempre esteve sendo observada, questionando noções de isolamento cósmico.
Avanços tecnológicos, interações com tecnologias alienígenas poderiam acelerar o desenvolvimento de propulsão, inteligência artificial e energia limpa. Questões éticas e de segurança. A existência de bases secretas levantaria dilemas sobre direitos, exploração de recursos e potencial conflito interplanetário. Preparação para o futuro. A Lua poderia se tornar um ponto estratégico crucial para colônias humanas, exploração de recursos e defesa planetária, especialmente se alienígenas estiverem ativos em suas regiões mais remotas. Entre fatos conhecidos e teorias conspiratórias, a ideia de bases alienígenas ativas e ocultas na Lua permanece um dos mistérios mais fascinantes da era espacial. Fotografias, relatos e dados não oficiais sugerem que a Lua não é apenas uma esfera de poeira e rochas, mas um território estratégico com potenciais operações interplanetárias. Sejam estas bases resquícios de civilizações antigas, postos de observação ou laboratórios avançados, a Lua continua a nos desafiar a olhar para o cosmos com humildade e curiosidade. Para os humanos, a exploração lunar é tanto científica quanto filosófica. Cada cratera pode esconder não apenas minerais e gelo, mas um enigma sobre nossa posição no universo e sobre inteligências que podem nos observar há milênios. Enquanto missões privadas e governamentais avançam para estabelecer presença lunar, a pergunta persiste: seremos capazes de descobrir a verdade por trás dessas bases? Ou permaneceremos meros observadores da atividade alienígena silenciosa sobre nossas cabeças?